Criba, alguma vez na tua vida tu pensou assim, como é que seria tu estudar ou ter um convívio colegial com o teu pai? Boa noite, Laura. Boa noite, Francisco Francisco Isidro. Aqui é acima de peso, desculpa. Sabe que eu soube, depois de velho, que meu pai e minha mãe estudaram no Padre Reals, o colégio que eu estudei, e se conheceram lá, né? Sim. E eu tive uma vez uma curiosidade de saber como é que foi, como é que eles se conheceram, como é que foi essa função, né? Mas nunca pensei a respeito em estudar com eles, não. Mas tu nunca pensou assim, tu acha que tu ia ser amigo do teu pai? Se fosse da turma, da geração do teu pai, a figura Criba de 17 anos ia ser amiga do seu Aquino lá, com 17 anos, o seu pai, Eu acho que sim, né? cara, porque ele era um cara legal como eu, então... É do sangue, né? É do sangue. E tu, seu Chico Isidro? Olha, pensando bem agora, eu te falando que eu não sabia como, se eu seria amigo ou não do meu pai. Cara, a gente gostava de cinema, de música, a gente não tinha os mesmos gostos musicais. A gente gostava de cinema, a gente gostava de literatura. Tanto que quando eu herdei a biblioteca do meu pai, né? Meu pai tinha mais de 1000 livros e eu herdei a biblioteca dele. Né? E tu, Lau? Eu acho que não, por um detalhe, porque eu quando eu estava na época do colégio, eu era muito tímido. E meu pai, pela ideia que eu tinha dele, o meu pai deve ser um cara muito popular. Sabe, tipo, mas o que o velho era muito falador. O velho, ele conversava com as paredes, assim, sabe? Ele não parava de falar. E eu depois, com o tempo, eu virei essa batraca que eu sou hoje, né? Um cara tímido. Mas então, tipo, o cinema de peso de hoje, nós vamos falar de um dos maiores filmes da história do cinema, que se chama De Volta para o Futuro. Back to the Future. Back to the Future. E por que nós estamos falando, fazemos essa introdução? Porque todo esse filme surgiu... tá no Ryan Lewis, né? Surgiu porque o Bob Gale... uma vez ele foi na casa dele, Bob Gale, o roteirista do filme junto com o Robert Zemeckis, foi na casa do pai dele e viu um anuário escolar do pai e viu assim, ó, e viu que o pai dele era presidente da turma, o pai dele era um cara bambambam, assim, tal, isso nos anos 50, né? Daí ele pensou, cara, eu não tenho nada a ver com meu pai, mas como seria um encontro meu do meu pai através... Mas como é que foi esse encontro? Daí o Zemeckis falou, a máquina do tempo. Daí eles pensaram no De Volta para o Futuro, né? Que barato, os filmes da história do cinema, né? Então, daí, Chico Isidro, vamos falar o que a gente tem que fazer para se inscrever no Cinema de Peso, um dos maiores canais de cinemas do Brasil. E a pessoa comendo, né? Mas, Tem que estar preparado, né? De Volta para o Futuro, 1985. Estamos aqui, eu, Chico Isidro, Laura Reg, Criba Aquino. A gente vai dissecar, a gente vai voltar no tempo para falar como foi nossa visão de quando a gente viu o filme pela primeira vez. Também. Né? A gente vai entrar na máquina do tempo e curtir. 37 anos, né, cara? 17, 38, 85, 2023, né? Uhum. No Brasil deve ter estreado em 86. 85. Eu acho que no Brasil estreou em 85. 85 eu vi no Imperial, eu matei aula no Imperial. Né? Eu sei, matei aula no Imperial, o De Volta para o Futuro, de noite. Eu vi no cinema também. Criança não vi. Eu vi nesse tempo. Ponto. E é um filme maravilhoso. Tem uns erros só que depois eu vou estragar. Não tem como estragar a aura. Mas eu vou ter que falar, não vou deixar eu falar, mas só o que menos importa, porque é um filme, uma magia de cinema um astro que na época era um galã. É um galã às avessas, né? Michael J. Fox tem 1,60 m. Era um rico, né? E tinha uma série que passava na Globo chamada Caras Caretas. No original, Familiares, que Familiares Laços Familiares. Que teve Caras Caretas, né? Por quê? Porque o Michael J. Fox do seriado, ele era um rapaz que só pensava em dinheiro, né? Era um yuppie. E os pais eram hippies, né? Mas meu youtuber, o que a gente precisa fazer para entrar para se inscrever? Eu comecei a falar, eu me emociono falando disso. O filme é muito bom. O filme é muito bom. E assim, ó, pessoal, antes de tudo... Meu Felipe Neto do Cinema de Peso. Vamos embora, fale. Pessoal, seguinte, antes de começar o programa, vai lá no canal, se inscreve. É tão fácil, vai lá, clica no vermelhinho lá. Comenta, curte, compartilha. Né? Fala tem bem. uns malucos, uns gordos que ficam lá bebendo cerveja, vinho, Coca-Cola. Que não sei quem, né? E... Uns, né?
que invade para os piratas, você teve pirata. A culpa é dos convidados. Isso. Os convidados são... E assim, ó, e é tudo de graça, não precisa pagar nada. E aí você concorre aos seus prêmios, né? Não gasta nem dedo, né? Você pode participar. O cara pode botar com a unha. Logo, deixa eu te falar. Você pode participar como convidado, você pode ganhar nossa caneca do filme da semana. E pra ganhar a caneca, como é que faz? A caneca é muito simples. Tu vai lá, nos comentários tu coloca: quero ganhar a caneca do filme De Volta para o Futuro. Quem tiver mais curtidas no seu comentário, leva a caneca. A pessoa tira uma foto, ainda aparece aqui no programa Cinema de Peso recebendo a sua caneca. E a caneca vai buscar onde? A caneca tu busca lá na Woodstock, na Lima Silva 35, também conhecido como... O cotovelo cultural da cidade. Com o Carlão. O Carlão, cara, que tem a maior loja de cultura pop de Porto Alegre, a maior e melhor. E digo mais, se alguém tá vendo, se alguém viu esses 5 primeiros minutos do Cinema de Peso e responder, eu quero ganhar a caneca do De Volta para o Futuro, tem que responder qual era a série que o Michael J. Fox fazia. Daí tu ganha, tu não precisa nem buscar no Carlão, nós vamos te entregar em qualquer lugar. Que seja até Porto Alegre. Porto Alegre, né? Qualquer Porto Alegre. Timbuktu. Qualquer lugar de Porto Alegre, né? Cadê a Sibéria? Não, então, tipo, porque geralmente o pessoal vê até os 5 minutos, então, mas tem que ser assim, tipo, eu quero ganhar a caneca do De Volta para o Futuro, e qual era a série que o Michael J. Fox fez? Que é Caras e... Caretas ou Feminitais, Laços Familiares. Qualquer nome, mas é... Ele já não era aquele piazinho quando fez o filme, né? Não, ele já tinha uns 24 anos, né? Ele faz um guri de 16, né? Uns 16, né? E outra coisa interessante do filme, né, eu sou suspeito de falar, cara, pra mim o Robert Zemeckis é um dos maiores diretores de cinema da história. Verdade. Forrest Gump. O Náufrago é legal. O Febre de Juventude, eu sou apaixonado pelo Febre de Juventude. Tudo pela Esmeralda. Ele fora depois ele começou a viver mais de live éticos e tal, fez aqueles filmes tipo Beowulf e tal. Ele Expresso Polar, né? É um cara muito inovador do cinema, né? E o Robert Zemeckis é casado com o Tom Hanks? Não, ele devia ter segundo amigo, né? Só que o Robert Zemeckis, só que ele é casado com o Spielberg. Porque o Spielberg foi o padrinho deles, né? Tanto é que o Robert Zemeckis e o Bob Gale foram roteiristas dos piores filmes da história do Spielberg, que é 1941, Uma Guerra Muito Louca, se lembra? Dizem que é o pior filme, eu não acho o pior, mas tem gente que diz que é o pior. Um filme que o Spielberg dá risada de tão ruim que ele é. Sim. É que foi mal filmado, porque o Spielberg não sabia filmar também. Os russos invadindo Nova York. É horrível, o John Belushi, né? Cara, esse é um filme que eu não vi há uns 30 anos, cara. Mas é difícil achar até em stream, tu não acha? Isso que o Laura é novinho. 30 anos, você não viu o filme. Tá, eu comecei a ver filme com 2. Mas começou a ver o filme. Só que hoje a gente vai falar sobre o Calvin Klein, né? Calvin Klein, né? O homem que pegou... Calvin Klein. O Marty McFly, né? Então, tipo, voltando essa brincadeira do Zemeckis e o Bob Gale, e pra vocês que acham que a vida acaba na primeira porta, eles tiveram 40 negativas. Eles fizeram o roteiro do filme em 81. Eles fizeram um filme chamado Carros Usados que não fez sucesso. E daí, tipo, o que acontece? O Spielberg achou legal e tal, só que pensou... e eles mostraram pro Spielberg, o filme é sucesso, só que tem que ter alguém que banque, né? O Spielberg não tinha... Ele tinha grana, mas não tinha tanta grana, né? Daí eles tentaram 40, daí pensaram, cara, você tem que fazer um filme de sucesso antes pra fazer um filme. Daí ele fez o Tudo por uma Esmeralda, que é um filme muito legal. Você lembra com o Michael Douglas? Não, o Michael Douglas e a Kathleen Turner. Eu sempre confundo a Tina Stone, ela faz o Alan Quarterman. Isso. E daí eles fizeram aquele sucesso, só que como o Zemeckis sempre fala assim, tipo, eu fiz sucesso, vendido, aí eles chegaram, tu quer fazer aquele filme da máquina do tempo que era uma geladeira? A máquina do tempo era uma geladeira. Mas daí o Spielberg chegou pros caras, vocês não querem fazer alguma coisa que rode, em vez de ser uma coisa estátil? E fora, imagina se a criançada achasse que uma máquina do tempo, quantas crianças iam morrer congeladas no mundo, né? Que uma máquina do tempo fosse uma geladeira, né? E eles pensaram, não, vamos pegar o quê? Uma DeLorean, né? A DeLorean também tem uma história legal. É um carro
Foi ser produzido e era um carro tipo meio futurista, que as portas abriam. Era um cara com asas, né? Com asas. E a DeLorean era um cara que era um engenheiro da... Era o... Como é que é o nome? Era o John DeLorean, né? Tem até o filme. Tem filme. E ele era engenheiro da Ford, de um monte de montadores. Ele pensou, não, mas eu vou montar meus próprios carros. E tal, ele fez aquele carro futurista e tal, só que em 81 quebrou, daí ele começou a ser traficante de drogas. Ele foi preso por ser traficante de cocaína e tal, pra pagar as dívidas dele, né? Só que as DeLoreans ficaram, né, no imaginário popular americano, né? E aquele carro futurista de abrir. Tanto é que mesmo que até os carrinhos de ferro tinham. Tinha umas DeLorean que abriam, né? Era aquela porta aberta. Tanto é que a DeLorean do filme é a DeLorean DMC-12, né? DMC, né? DMC tá DMC-12, tá no para-choque da exatamente, né? DMC-12. E daí, só que de uma geladeira pra DeLorean já foi um puta no mal do Tu pensa que até hoje, quando cheguei no serviço, um colega meu perguntou: "Acho que tu já viu do Dr. Who?" Aí eu contei a história do Dr. Who pra ele, que é uma série da BBC, né? Sim. Que eu vejo todo tempo. E o Dr. Who ele viajava numa cabine telefônica. Telefone. O Matrix também fazia, entrava em sistemas em cabine telefônica. Um beijo pro Álvaro Groman, que perguntou sobre o Dr. Who. E voltando do filme, daí tipo, daí eles ganharam o sinal verde, vamos fazer um puta num filme de máquina do tempo. Era uma coisa. Só que muita gente achava assim, dizer que, cara, o filme tem que ser mais picante, tem que ser um filme mais ou menos. Já notaram que o De Volta ao Futuro é um filme família. É um filme família. É um filme família. E uma coisa legal que o De Volta para o Futuro pega é que ele pega 1955. 55 foi o começo da era pop americana, né? Tipo, aqueles baby boomers começaram a crescer, né? Um ano antes o Elvis tinha gravado pelo Blues. Não, também, tipo, o rock tava começando a juventude tava começando a se soltar das amarras dos pais, né? O consumo, televisão, né? Aquela cena da televisão, né? Até os anos 50, o filme mostra isso, por exemplo, Michael J. Fox é o Martin McFly que é adolescente. Sim. E nos anos 50 não existia a imagem do adolescente. Não, exatamente. A pessoa passava... 12 anos já era adulto. A pessoa passava da infância direto pra fazer luta. Vai trabalhar, vai ajudar a família. Vai trabalhar, exatamente. Né? E o Michael J. Fox ele vive naquela fase, né? Namoradinho no colégio, né? Acho que atrasado. Claro, o filme começa em 85, né? Só que o filme seria outubro de 85, né? Que ele volta para 1900. Só que vamos tentar ainda chegar antes do filme, né? Daí o Zemeckis e o Gale pensaram, quem vai ser o cara? Eles já pensaram no Michael J. Fox. Só que ele tava muito grudado naquele filme, era da Fox, né? Não, a série. A série, né? A Family Ties. Só que daí o que acontece? Vamos chamar um cara legal, que era o Eric Stoltz, né? Stoltz, não sei. Stoltz, sei lá. E o Eric tinha feito o filme aquele... Fita Selvagem. Não, e ele tinha feito aquele filme estava fazendo. Com o filme da Cher. Ele estava fazendo. Que é a Máscara... também. Só que ele não pareceu... Só que a Máscara... Ele foi um baita no filme, Marca do Destino. Marca do Destino, né? Com a Cher. E ele... Só que, tipo... Só que ele tinha feito um filme anterior, que era o Fita Selvagem, ali que eles pensavam que... aquele cara é um cara malandrão. E aí daí a Thompson tá no filme. Ali a Thompson foi chamada daquele filme, né? Daí só que eles pensaram... O Michael J. Fox não podia nunca desse. Cara, fosse o Michael J. Fox. Venha, Stoltz. E hoje em dia é muito engraçado tu ver qualquer bastidores do De Volta para o Futuro, qualquer Blu-ray, quem gosta de mídia física, que nem eu, tem cenas, cara, tem cenas exatamente iguais. Eles pintaram o cabelo, ele era ruivo, né? Tem cenas, cara. Eu nunca vi essas cenas que ele andou de skate, cara. Ele aprendeu a andar de skate, aprendeu a tocar violão, pra dublar a guitarra, ele aprendeu muita coisa, cara. Ele ficou 5... E outra curiosidade, a Jennifer Parker, que é a Claudia Wells, né, que é a menina que é a namorada dele, também ela foi convidada para fazer o filme. Só que ela ia estrear uma série no mesmo tempo. E daí ela não, mas eu não vou fazer essa série. Eu vou fazer o De Volta pro Futuro. Daí ela chegou, eu vou fazer, e ligaram, a série começou a dizer, galera, não vou poder fazer. Daí ela ficou na geladeira e estavam pensando em botar uma outra namorada para fazer o Eric Stoltz. Stoltz, né? Stoltz. E daí só que o que aconteceu? O Eric Stoltz, ele não fechou com a turma, né? Não liga, né? É que o Eric Stoltz é o seguinte, o Eric Stoltz é um ator legal, só que assim, ele parece que não tem sal.
Exatamente, não tem sal. Tem um filme que ele... Eu gosto dele. Tem um filme que ele faz com a Jennifer Lopez, que é aquele da Anaconda. Uhum. Ah, também. O Anthony Stotts, ele é tão... Ele meio sonolento, ele é um autor sonolento. Ele não tem... Que os caras colocaram ele no filme pra dormir. Ele passa as 2 horas do filme dormindo, né? Desacordado. Porque foi mordido por um bicho também, não foi? É que ele é chato. Eu sou ser chato. Ele não fez o Sexo, Mentira e Videotape? Não. Quem faz é o Andrew McCarthy. Ele não enfia a agulha na Uma Turma? Sim, ele é o traficante do Pulp Fiction. Ali ele faz um papel legal. Ele faz um papel bem e bem curtinho, né? E um chapadaço que seria o perfil dele, né? Daí eu tava comentando com vocês, ele não entendia assim, o Gale e o... É porque, na verdade, o Bob Gale e o Robert Zemeckis são, tipo... O Robert Zemeckis era o diretor, o Bob Gale era o produtor executivo e roteirista. Eles eram praticamente irmãos, eles começaram desde cedo na faculdade de cinema e fizeram todos os filmes juntos. E, tipo, só que eles gostavam de um humor mais, assim, visceral, um humor, assim, tipo... Pro cara rir mesmo, tipo, da idiotice, né? Daí, só que o ponto nefrálgico pra ele cair fora da história foi a cena que ele ia fazer com a Lea Thompson, que ele tá sem calça, ele vai botar as calças, daí ele cai, né? Veste as calças, o cara dele fala, mas por que eu tenho que cair vestindo as calças? Ele, cara, esse cara não dá. Daí, só que ao mesmo tempo, daí voltamos ao Michael J. Fox, tinha feito um filme horroroso, no mesmo tempo, na folga do Family Ties, ele não falou pros caras que era o garoto do futuro, se lembram? Que ele era um lobisomem. Era um lobisomem. Que ele virou um lobisomem e jogava basquete. Ele foi lançado no Brasil. Teen Wolf. Tem até a série. Ele foi lançado no Brasil depois do Volta pro Futuro. E os caras, foi lançado depois o Teen Wolf, né? Aproveitando o Garoto do Futuro, eles pegaram o Garoto do Futuro, que era um rapaz, um adolescente... virava lobisomem. Que virava lobisomem. E virava um asa basquete. Isso. Ridículo. E quando foi no filme horroroso que ele disse que ele não conseguia nem comer, porque a máscara só que era o mesmo produto, era da Fox e os produtores eram do Carlos Caretas. Daí ele pensou, cara, eu tô fazendo essa merda de filme e tem um filme com o Spielberg que tá produzindo, é o produtor executivo dele, ele ligou, eu posso participar ainda? Daí, cara, foi exatamente nesse inteirinho que o Eric Stoltz não tá mais rolando, daí o Robson, vem meu querido, vem. Daí, só que chegaram, Eric Stoltz, cartão vermelho. Como uma dia. Ele gravou 5 semanas de filme. Ganhou o dinheirinho das 5 semanas. Só que foi embora e tá bem mal, teve uma carreira depois. Não, se perguntar, ele vai dizer, o Michael fez melhor do que eu faria. Isso já aconteceu diversas vezes. E o Michael chegou, eu quero fazer o filme que é a cara. E quando o Michael J. Fox chegou, os dois chegaram, era esse cara, né? Não, e ele tem os trejeitos, o jeito que ele dorme todo torto, as caras que ele faz. E uma piada que ele fala assim, tipo, cara, se o Crispin Glover, o pai dele no filme, Martin McFly, tá fazendo um filme com o Spielberg e eu não vou nunca me perdoar. Eu tenho que fazer filme com o Spielberg. Porque o Spielberg chegava de 2 semanas, chegava lá, botava o chapéu, sentava assim na cadeira dos Zemeckis, daí disse que a galera parava, daí... Não, galera, vamos fazer, eu quero ver como é que tá a brincadeira, né? Eles só botavam o produtor executivo e tal do filme. Daí o Michael J. Fox, eu filmo muito com o Spielberg, né, cara? Pressão, né? Achei que grande, né? Cara, o Spielberg é demais. Sei lá, eu sou suspeito, né? Mas só que ao mesmo tempo ele não largou a série, né? Ele disse que ele trabalhava 19 horas por dia pra fazer o De Volta para o Futuro, né? E todo mundo deve ter visto De Volta para o Futuro, mas dá pra falar um pouquinho como só deixa eu acabar como chegou o Doc Brown. O Doc Brown, que é importante, né? A Lea Thompson foi por causa do Vida Selvagem, a Claudia Wells, a gente falou que a Jennifer Parker também, que fazia uma coisa, só que diz que o Thomas Wilson, só do Biff também, Thomas F. Wilson, que é o Biff, né? Diz que, na verdade, ele era um cara muito, muito, muito doce, cara. Era um cara muito gente boa pra cacete. Só que daí chegar, tu vai fazer um papel do cara... Não, só que tu vai fazer um filho da puta. Ele, cara, se transformava e virava o cara mais chato do mundo. Ator, né? Exatamente. E tanto é que até hoje ele vive como Bife. Ele diz que ele é o cara que dá bom dia no supercarro, só que faz o bife dele. A galera fica com medo dele e tal. Mas como você chega no cinema... O personagem. E as pessoas, né? Tudo bom? Bom dia. E eu, nas cabines de imprensa, né?
Bom dia, porque... Não, mas e o Doc Brown foi o seguinte... E as pessoas ficam assustadas, pô, o cara é muito mal-humorado, né? Uma coisa engraçada do Christopher Lloyd... O Christopher Lloyd já tinha feito filmes maravilhosos. Ele fazia... O Sonho do Ninho. O Christopher Lloyd começou nos anos 50, ele fazia uma série com o ator que fazia o Hulk. Não foi rido. Não, era o... É o David Banner, né? Que era o cara que fazia o Hulk quando tava na face humana. Pô, Posso falar sobre como é que o Doc Brown entrou na história? Fala lá, cara. O Doc Brown, o Christopher Lloyd, já tinha feito filmes com até no Estranho no Ninho, né? Com o Milos Forman, ainda era um cara que já tinha uma certa carga hollywoodiana e tal. Jack Nicholson. Só que quando ele chegou, foi engraçado porque ele não tinha cabelos brancos naquela época. Ele tinha cabelos quase brancos. No dia do teste ele pintou o cabelo de branco. Ele pensou em dois personagens, que eram o Einstein e o Leopold Stokowski, que é um maestro do Fantasia, que fez a Fantasia. Que era um cara que tinha o cabelo todo pra cima. Daí os dois chegaram... Teu nome é Brown. Ele, não, meu nome é Doc Brown. Ele que botou o nome Doc Brown. Ele pensava que seria só, ele ia chamar só de Brown, o Ernest Brown e tal. Não, meu nome eu sou o Doc Brown. Ele que criou essa persona. Doc Brown, né? E daí eu vi essa história, né? E tal, tipo, vamos falar sobre o De Volta para o Futuro, que é um... Cara, De Volta ao Futuro... Fechamos o elenco? Fechamos o elenco. E bem resumido, que não é para contar o filme, é para falar sobre o filme. Mas o Michael J. Fox é um adolescente que vive numa família com pais que empurraram com a barriga a vida, os irmãos fracassados, mãe é alcoólatra, o pai é subjugado por um colega de trabalho que explora ele. A gente não sabe por que também. A gente não sabe por que essas coisas acontecem. E ele tem um amigo, Doc, que ele segue, que ajuda ele com a guitarra. E o sonho dele, além de andar de skate super bem, que na época o skate tá muito lá fora, ele é um cara que tocava bem guitarra, né? Tanto é que no início do filme ele vai fazer uma tarde de bandas, né? E que é o juiz, Hugh Lewis, né? Que é o compositor do Port of Love, que é a música, né? E Back in Time também. E tu sabe que o Hugh Lewis tem muito a ver com o Ghostbusters, né? Com as fantasmas. Eu tenho que falar sobre esse seriado. Pode falar. Quando o Ray Parker Jr., que tinha feito The Wonder Woman, sucesso de 882, do qual eu tenho até o compacto, ele é chamado para fazer a história do Ghostbusters, né? Com as fantasmas. E o Ray Parker Jr. disse, não consigo. Eu tinha tipo uma semana para fazer uma composição. E um dia chegou no estúdio, tá aqui a música. E aí ficou Ghostbusters, né? E a música estourou. Só que alguém numa rádio olhou assim, mas essa música, olha, o riff é muito semelhante à música do Hugh Lewis. E foram ver, só que é o seguinte, aí o Ray Parker falou, pai mesmo, eu cheguei em casa, liguei o rádio e tá tocando a música do Hugh Lewis and the News, e ficou na minha cabeça. Foi um plágio não intencional. Não intencional. Talvez. Aí ele acordou de manhã, pai, esse é o riff pra música do Ghostbusters, né? É a mesma música do Hugh Lewis. E aí os caras, né? Acontece, né? E outra coisa também, nós tipo, o Hugh Lewis, né? Eu chamar Lewis, né? Porque eu sei, mas eu gosto de outras pronúncias, são melhores. Mas o Hugh Lewis tipo, ele era um cara muito famoso nos Estados Unidos, cara. Ele tinha um disco Sport, 83, se vendeu pra cacete, né? E ele foi porque o Robert Zemeckis e o Bob Gale sempre gostaram de rock, né? Tanto é que o primeiro filme, A Febre de Juventude, era de Beatles total, né? Eles eram aquela sempre Febre de Juventude, que ele faz aquela reconstrução do show dos Beatles, né? De Sullivan, né? E quando ele já gostava de brincar com o passado e presente, né? Sim, ele faz o Robert Zemeckis é genial, cara. E o Gale também, porque é o escritor dele, é o roteirista dele. E tipo, o Raul Lewis é o cara que chega, vocês são muito barulhentos, né? Então, né? Tirando o saco, né? Tirando o saco, porque ele tá tocando a música dele, né? Você tá tocando a música depois logo, né? Aí ele brinca assim, cara, vocês vocês dublaram vocês dublam melhor que eu nos clipes. Não, era aquela história quando o rock surgiu, né? E o Jay Fox sabia, o Jay Fox sabia tocar guitarra. O Jay Fox sabia tocar guitarra, só que ele não. Ele dublava ali no caso só.
ele sabia tocar guitarra. Mas o filme fala que em circunstâncias que o Doc inventa uma máquina do tempo e ele roubou plutônio de uns terroristas. Então ele sem querer. O combustível da máquina do tempo era plutônio ali. Aí vem a coisa dos líbios, né? Os líbios, né? Que é uma coisa xenofóbica. Na época a Líbia era Era inimiga do Gaddafi, né? Mas o Gaddafi também não era nem flor que cheira. Não era. Ditador, ele torturou. Ele foi. Tem uma série na Netflix chamada Como Ser um Ditador. Sim, o Gaddafi é um deles. Mas o Reagan também não era. Não era flor que cheira também, né? Isso. Não era. Depois a gente vai falar do Sem Reagan, querer, o Marty McFly é jogado para 30 anos antes. E ele interfere no relacionamento futuro do pai e da mãe dele. Vamos dar uma coisa. A cidade é Rio Valley, né? Que era uma cidade tipo americana da costa oeste, né? Talvez. Que estava em eterna construção, né? Cidade de carros grandes, de sorveterias, de coretos, meninas começaram a se soltar, né? Quando ele falou, é engraçado, tem uma cena prévia de voltar pro tempo, que ele fala que a mãe dele era uma alcoólatra, fumava, e ela dizia que todas as meninas, onde é que já se viu as meninas são caçadoras de homem, não sei o quê. Uma menina ligar pra um lugar, fazendo toda a coisa, e o pai dele era um pateta completo, né, e via os seriados da época e tal. E na verdade, quando ele voltou, ele casualmente, ele acaba interferindo no encontro dos pais dele, né? Ou seja, o que acontece aí? É a morte certa, né? Claro, é ficção científica, né? Claro, mas é que tudo que dizem na ficção científica, tu nunca pode interferir. Né? O Doc Brown dizia isso aí. Tu não pode, tu não pode, por exemplo, se tu volta no tempo, não existe mais. Se tu voltar no tempo, tu não pode interferir com o teu eu, né? Ou com o família teu, né? Porque dá um... Ia dar um fluxo do tempo, né? Isso, aí vamos pegar uma coisa de volta pro futuro. Ia dar um fluxo temporal que ia dar uma desordem total, né? Como é que é a borboleta lá? Efeito borboleta. Só que daí ele vai pra lá, interfere no relacionamento dos pais. Não levou plutônio pra tentar voltar, porque tinha que ter velocidade certa e tal. Sim. E o que ele faz, cara? Daí ele lembra de fatores, assim, né? Sim. Ele vai atrás do Doc, né? 30 anos na frente. Mas o legal, só que quando ele volta, que ele chega em Rio Valley, ele volta 30 anos no tempo, né? Sim. Cara, só que ele volta como, tipo assim, e na época, nos anos 50, tu pega os filmes, né? Nos anos 50 era o filme que era o perigo comunista. Então, como os americanos queriam evitar uma terceira guerra mundial, falavam o ataque seria dos alienígenas, era o medo do alien ataque, né? Isso, então, e aí ele volta ele volta com uma roupa de extraterrestre, né? Mas sem querer, né? Claro, ele tá sempre com o colete dele que o pessoal acha que ele tá com o colete salva-vidas. Na marinha, né? Mas só que não pode ver do tempo, né? Não pode ver do tempo. Você trabalha com as telhas juvenil. Isso, E aí ele volta e os caras... Ele tem no cacete dele Van Halen. Não, mas isso é depois. Mas depois é aleatório. Mas deixa eu contar uma história. Depois de contar uma história depois de sair do Van Halen. Mas é muito engraçado que, nessa volta pro Doc Brown, por que ele volta? É que na verdade o Doc Brown botou na máquina do tempo que foi o momento que ele inventou o fluxo. Como é que era? Temporal. Fluxo temporal. Não, aquele... Temporal. Era aquela coisinha, né? Que era um... eu acho que era fluxo do tempo, né? Temporal. Isso aí que ele tá falando, fluxo temporal. Fluxo temporal. Tá, o fluxo temporal, daí ele botou o bairro. Eu gostaria... Esse foi o dia tal, e ficou registrado ali, né? Daí ele pensa, por isso que ele procurou o Doc Brown, porque ele sabe que o Doc Brown caiu aquele dia, subiu da privada pra arrumar o relógio e caiu e lembrou como é que seria a viagem do tempo, né? Daí por isso que ele acredita nele, né? Daí tem uma cena que pra mim que é incrível do filme, que ele fala, me diz uma coisa, quem é o presidente dos Estados Unidos agora? Ronald Reagan, dele. Então quer dizer que Jerry Lewis é o vice-presidente. Jerry Lewis. Tá, Jerry Lewis é o vice-presidente. Daí, tipo, e foi muito engraçado que o Zemix no documentário tá vendo falando que, cara, a gente fez aquele filme
E a gente pensou, vou fazer essa piada e largamos. E sempre mandava pra Casa Branca, porque a gente, ele falou que você acha que não tem censura nos Estados Unidos, mas a galera gosta de ver os filmes, principalmente naquela época. Daí disse que o Reagan começou a ver o filme. Quando deu essa cena, o cara disse que ele chorava de rir dele. Volta. Agora eu ri, o presidente Jack Lewis, cara, ele adorou, ele, cara, vocês são demais, né? É maravilhoso. É verdade, como é que eu fui presidente da República? Ele chorava de rir com os assessores dele. Ele, puta, ganhamos o Reagan, né? Então, né, no caso. E aquela cena é muito boa, né? Que ele fala dele, ele fala outros nomes também, que daí já são mais difíceis. Tem uma cena que é legal também, que ele pega um quadro de algum cientista, né? Que ele fala que esse é o cara que não sei... Eu não sei se tem mais, tem o de Newton, tem o Tesla, todos aqueles grandes cientistas e tal, né? Eles fazem totalmente um protótipo do cientista maluco, né? E dá certo, né? Ele ficou maluco, né? O Einstein mesmo, ele cria essa imagem porque ele tinha o cabelo... Sim. Né? Cabelo grande, assim, ele colocava ali, fazer caretas. Ele criou a história do cientista maluco, né? E daí o Marty tinha que resolver um jeito de voltar para casa e, coincidentemente, claro, faz parte do roteiro, ele recebeu um folheto que dizia a hora exata que um raio tinha parado, antes de parar, que um raio tinha parado 30 anos antes. E a 10 o relógio estava 30 anos parado, né? 30 anos parado. E é uma coisa bem típica. E uns fanáticos queriam que mantivesse parado, né? Que virou, né? Uma coisa que a gente falou, quando o Marty ele volta, que ele chega na cidade, Rio Velho, e 30 anos depois que ele volta, ele chega no bar, né? No lanchonete. Um sábado pela manhã. Isso. Que ele passa uma semana fora, ele passa uma semana em Rio Vale, né? Ele chega e entra no lanchonete e dá de cara com o pai dele. Sim. E o prefeito. Que não é o prefeito. Que é o prefeito de 85, né? Que na época não era tipo o faxineiro. Era faxineiro. O cozinheiro do lanchonete, que era negro. Aí ele olha pro faxineiro, um dia você vai ser prefeito. E o cara olhou, gostei. É o Gordon Wilson. Me chamou a atenção. Gordon Wilson. O filme não foi nem um pouco sutil no começo, ele mostrou pelo menos umas 3 vezes a campanha do prefeito para fixar isso. E já era reeleição, né? Ele já era prefeito. E nós estamos em 85. Tu pensa, 85, poucas cidades tinham prefeitos negros, né? Não, imagina 55 o cara chegar a pensar nisso. Só de pensar nisso era morto. Não tinha como. Só era morto. Mas aí 85 já tinha Chicago. O Nova York vai ter feito 89. Já tinha 89 Não, 89. Mas Chicago 85, já tinha Detroit. Mas Rio Vale era uma cidade mínima, né? Uma cidade caipira. Já teve cidades caipiras que tinham também, né? Não, mas não tinha. Eu acho que era mais racista essa cidade. Racista. Mas eu acho que não, cara, era perto da Califórnia, cara. Não, mas progressista, não, né? mas eu acho, não sei, né? Não, mas tu pega os livros, a biografia daquele Charles Manson, que ele fala sobre como é que ele foi dos anos 60. Não é tão fácil assim. Mas nos anos 70 o Job Graff até folgava nos racistas. O primeiro prefeito negro é de Chicago. Talvez, uma grande cidade, sim. Uma grande cidade, sim. A partir da motivação do Marty, né? Mas uma pergunta que eu faço pra vocês, daí tu acaba com o romance do teu pai e tua mãe e tu vira... Sem querer, né? Tu vira a paixão da tua mãe. É uma coisa assim totalmente surreal, né? E tu tem que fazer... E tu começa a ver uma foto e tu começa a desaparecer, né? Os irmãos começam a desaparecer, né? E ele é levado... Ele é atropelado pelo pai dela, né? É levado pra casa dele. Porque o pai foi atropelado, porque o pai tava espiando, né? O pai tá espiando. E aí ele cai e o pai pega o pai da mãe... Pega e leva o pai. E aí é quase atropelado, daí o Marty salva ele, mas o Marty quer atropelado. Isso, aí ele interfere. Exatamente. Só que ali ele leva pra casa e a mãe dele bem safadinha. Né? Total, ela tira as calças dele, né? Ele pode dormir no meu quarto. Mas uma cueca roxa, né, e tal, né? E você não é calvo que está bordado e tal, e ela botou tudo, né, e tal, né? Ele passou o gatinho.
E é muito engraçado. Eu me lembro dessa cena, foi uma das mais engraçadas da época. Não, e Seu nome é Calvin, né? Calvin Klein. Calvin mas Klein. tá na tua Tá bordado, né? E ele como tipo uma não, ele tá com a mãe dele, sabe que é a mãe dele, só que ele não pode ser que a mãe dele tá apaixonada por ele, né? Porque ele é um cara bonitão, assim, galã, mas né? ele também tira o chapéu pra como a mãe dele é bonita. Na jovem, a treinadora depois. Você tá tão magra, né? A Lia Thompson era uma das atrizes mais bonitas da época. Ela tá com 61 anos hoje. Depois ela fez uma série muito sucesso chamada Caroline Decide. Muito boa, tinha uma morena muito bonita. Que ela era uma cartunista que veio pra dar sucesso em Nova York. A Lia Thompson era muito bonita na época. E outra coisa, tipo... só que daí depois, quando ele vai jantar com a família da mãe dele, com o avô dele, com os tios dele, o tio dele tá na cadeia, daí, o tio dele tá na cadeia em 85, daí o tio dele tá no chiqueirinho, daí chega... é bom você já se acostumar com isso aí e tal. Ele adora ficar no chiqueirinho, ele se tira ele chora e tal, né? E o irmão da Lia Thompson, que tá com o bonezinho... Isso. É o cara do Anos Incríveis. Anos Incríveis, que é o irmão mais velho do Kevin Arnold. E outra cena que é muito engraçada, que a avó, né, olha pra cara... Eu conheço esse seu rosto. Eu acho que eu conheço a sua mãe. Eu conheço a sua mãe. E aí... É tudo tiradas maravilhosas. Aí é o erro do filme. Opa. Não, é o erro do filme. Por quê? O Calvin, ele interfere no... Ele interfere, isso que eu ia chegar lá. Tá. Sim, claro. Tá. Como é que... ele vai e ele tenta... Essa é a polêmica do Back to the Future. Ele junta os... Ele consegue juntar o pai e a mãe. Né? E ele é o Calvin, ele é o Martin. Como é que, Martin anos Calvin, depois, os pais não reconhecem o Martin como aquele rapaz que teve lá nos anos 50. Só que ele passou uma semana só lá, né? Mas ele passou uma semana falei só. de manhã isso pro Lauro. Como é que o Doc conversa com ele inventando a máquina? Se ele o Doc é pior. Já tinha levado a máquina pro passado. Eu acho que o Doc seria pior. O Doc apresentando o DeLorean pra ele ali no presente, mas ele já tinha levado a máquina lá no passado. Então, mas como a gente falou hoje, essas licenças a gente não pode... Sim, claro. Mas é erro. Até porque... É erro, mas é fantasia. Fantasia tu não pode. Não tem como. Mas a melhor. O filme é sensacional. Só que erro. Não tem como. Olha assim, ó. O cara não juntou. Cara, tu olha. Pô, o Martin ele foi o cara que. Tem como. Tudo bem. Tá. Mas a melhor. Encerrou o programa. Acabou o filme. Mas a melhor frase do filme é quando ele fala que ele vem do tempo com o Doc Brown e ele diz que dá certo, e o Doc Brown fala: finalmente eu inventei alguma coisa que funciona. Coitado do cara, né? Porque quando ele conheceu o Doc do passado, o Doc com uma capacidade desse tamanho assim de adivinhar o pensamento da pessoa e não acertou nenhum, né? Cara, aquilo ali eu chorava. Hoje, cara, eu vi. Finalmente eu vi algo que funciona, cara. Tu sabe que, filosofando um pouco sobre o filme, essa coisa de decisões, tomar decisões, escolher o A e o B, o caminho, difícil, né? As escolhas determinam quem tu vai ser, porque ele muda o futuro. Ele não muda o futuro, o pai dele vira de um fracassado para um homem de sucesso. Por quê? Porque ele ensina o pai dele a ter um pingo de coragem de não aceitar a afronta do bullying. O bullying, cara, o que era o bullying pra cima daquele homem? Sim. Aquele ele tinha que fazer os trabalhos. Aquele bife reduziu ele a nada. Ele não podia ir na lanchonete, que era o lugar onde a gurizada se encontrava. Ele importunava o cara no colégio. Não, ele era um mala completo, né? E sempre naquela coisa, tipo, só que ao mesmo tempo ele tinha sonhos, que era escrever ficção científica, né? Então, daí tem outra, daí vamos entrar naquela cena clássica que daí o que acontece? O Marty McFly ele precisa fazer que o pai dele conquiste a mãe dele, né? E a conquista era o baile. E a mãe dele não queria, a mãe dele era apaixonada por ele, né? Daí ele chega, tu tem que convidar a Lorraine. A Lorraine, na verdade, era o nome da mãe do produtor do Family Ties. Por isso que ele botou esse no filme, né? Daí chegou, tu tem que convidar a Lorraine e falar, eu não vou fazer nada disso aqui, porque nem se alguém de outro planeta vem aqui me buscar e tal.
Daí ele chega, ele bota aquela roupa de coisa, daí... Roupa de alguém que roupa, tá lidando roupa com de radioativa, né? Radioativa que ele trouxe dos 85. Ele bota um fone de ouvido e o Walkman com Ed Van Halen. Tá ligado? Sabe por quê? Porque o Van Halen não cedeu músicas pro filme. E o Ed Van Halen era um cara muito gente boa, chegou pro Rob dizendo, eu faço uns solos. O Ed Van Halen deu de graça. Assim como ele fez o Brit, né? Exatamente. Cara, o Ed Van Halen, cara... Pô, eu tenho que dar um salve pro Ed Van Halen. Além de ser os maiores guitarristas da história, o cara era muito foda. Mas tu pensa, cara, eu escuto heavy metal desde os anos 80. Não, eu te falei, o Ed Van Halen, tipo, sempre solícito com a música e com o rock e com a arte, né? Mas e aquela cena foi muito engraçada, que ele botou, que ele foi no pai e o pai acabou, e aí acabou, eu vou convidar ele pro baile, né? E daí o baile, cara, o baile digamos que é uma obra de arte, tudo que acontece aquilo ali naquele momento, né? Desde tipo que desde que o Marty combina com o George para ele fazer um mise-en-scène para ele tirar a mãe de lá porque ele não queria e o papo que ele tem com a mãe dele no carro é muito engraçado, né? A mãe dele pega uma garrafa de uísque, você está bebendo? Fuma, pega e gruda o Marty McFly, né? E dá um beijo. Ela tomando isso, dá um beijo, daí ela se afasta porque ela sente uma coisa familiar. Parece que eu tô beijando meu irmão. Meu irmão, algo assim, né? Muito interessante isso, né? E ao mesmo tempo tá rolando o baile, como é que é o nome do baile não sei o que, da Marina, né? Alguma coisa assim. Encanto Submarino. Encanto Submarino, né? E o Marvin Berry tá tocando, né? Angel, aquelas musiquinhas bem clássicas assim e tal. Daí, que tudo ia pra dar certo, em vez de chegar chega o Biff, né? Chega o Biff e arranca o McFly. É que assim, explica direito. O Marty McFly leva a Lorraine no carro, com um esquema. Tipo assim, aí eu vou tentar, eu vou fazer um esquema pra atacar a Lorraine, tu chega e me ataca e defende a honra dela e conquista o coração dela. Sim. Conquista dela. Só que quem chega é o Biff, né? Com a turma dele, né? A turma mala pra cacete dele, né? E daí, só que, tipo, eles acabam, tipo, prendendo o McFly no porta-malas de quem? Da banda do Marvin Berry, que são tudo fã de maconha, né? Daí sai um monte de cara, né? Daí chega, nós não queremos problema com maconheiros, sai os caras tudo com aquela marofa, assim, saindo do carro, assim, então os caras, algum problema? Imagina, uma coisa, 55, tá? Nunca imaginável que músicos negros fossem tapear rapazes brancos. Uhum. Eles seriam linchados. Mas o Chico, pessoal... Não tem como defender. O Chico, é na Califórnia. Não interessa se fosse Califórnia, se fosse Nova York, um negro nunca poderia... Eles não tapearam, eles só não tapearam. Eles fizeram botaram os caras pra correr. Porque eles eram grandões, eram perigosos, maconheiros. Não tem como. Tá, desculpa, o filme é maravilhoso, mas tem erros históricos. Nunca um negro poderia, qualquer país, nem que fosse Nova York do Norte, 55, Chicago, não interessa. Deu aqui, tá. Logo ia ter 200 brancos inchando os negros. Não, mas tá todo mundo no baile. Eu entendo o argumento. Entendo. Só que assim, cara... Mas não dá pra desmerecer a arte no final das contas, né? No final das contas, o velho McFly vai lá pra fazer o teatrinho e quem tá ali é o Biff. Pô, quase estuprando a mulher, né? Claro. Tá estuprando. Totalmente. Quase estuprando. Tá estuprando. Tu olha de longe, hoje tá ela até aquelas pernas... Hoje já tá estuprando. Tá a saia levantada. Sim, mas não, ele não. É que hoje em dia se diz que beijo é estupro, né? Hoje é estupro. Então aquilo que ele estava fazendo é estupro. É que antes a gente tinha com estupro o coito, não né? Não precisa mais. Tá, mas não chegou nesse ponto. Ele não chegou nesse ponto. Daí o McFly tem o braço torcido lá e ele sofre o Biff dando risada. Daí chega o McFly, o que você está fazendo aqui e tal?
cai fora, só que o McFly dá daquele senso de coragem e de mudança de filme épico, né? Então, né? E daí ele vira e ele vai com a esquerda, não sei se ele é canhoto e tal, e dá uma porrada de esquerda. Dá um jab de esquerda que o ator... Em paralelo a isso, né? O Marty é tirado do porta-malas e o Marvin Berry machucou a mão, né? E paralelo a isso, o Doc tá lá criando um dispositivo que vai puxar o raio lá do topo do relógio até a rua, né? Cara, agora eu vou dar uma dedo. É muito roteiro, cara. Cara, é sério? Cara, não, daí o que acontece? Tipo, ele não sabe se ele vai sobreviver, porque na verdade ele só deu soco, só que ele não sabe se a Lorraine vai se apaixonar pelo George. Só que daí ele precisa tocar e começa a tocar tudo errado, aquela Angel, e ele tem a foto no canto, né? Ele começa meio que tontear, né, e tal, você está bem, garoto. E a foto só que ele não sabe se ele vai... Chega um cara, puxa, deixa eu dançar com ela, só que tipo... Tiram a Lorraine do McFly. Tipo, a gente fica sem ar naquela cena, porque a gente não sabe o que acontece. E ele olha a própria mão. O Ruivinho, né? É o Ruivinho, parece do Ken Babylov, da American Miguel também. Isso, E daí, tipo... E daí ele puxa ela, daí dá o beijo, daí o McFly limpa aquele suor, né? Daí ele toca... Daí vamos tocar mais animada, né? Ele toca? Ele toca Johnny B. Good, né, cara? Johnny B. Good? Johnny B. Good. E o guitarrista liga, Barry, Chuck, ouça isso. É perfeito aquela cena, cara. Aí tem... Não tô segurando o filme. Tá sim. Sexta vez. A guitarra usada pelo Michael J. Fox. Não existia na época. Ela foi criada 3 anos depois. Não existia. Mas será que em todas essas dobras temporais não levou? Não levou. Até foi um erro conhecido pela produção. A produção, tipo, na pressa, eles filme temporal, que nem camisa do Grêmio com Renner escrito no Carandiru, né? Que não podia, o Grêmio não patrocinava naquela época. Isso, camisa capa. 92, né? Essas coisas que acontecem, né, cara? Por falta de pesquisa profunda, né? Isso, Aí foi um erro, né? A guitarra usada pelo Michael J. Fox, quando ele fala só de guitarra. Não é falta de pesquisa, é profunda. Profunda, exato, cara. A guitarra foi criada em 58. E 55, né? Tá, e sem um detalhe. Só que esse tipo... Não, é que nós não podemos também maquiar Só que eu acho que o mais importante é a gente dar créditos. Quem gravou a guitarra foi o Tim Maker, um guitarrista de estúdio clássico de Los Angeles. Gravou com a guitarra, não foi o Michael J. Fox. E quem cantou foi o... Mas dublou muito bem. Ele sabia tocar. Quando a gente era adolescente, quem não quis ser ele? Não, nunca. Todo mundo. E o Mark Campbell cantou, que foi o que dublou. Só digo, é bom dar esses créditos para as pessoas que participaram do filme, né? Mas que são invisíveis, São invisíveis, que não estão nem às vezes no crédito original. Tanto é que foi só no segundo, no disco 85, o Zemix nem botou isso aí, né? Mas, depois que corrigiu o erro. Só que, tipo, quando foi, cara, aquela cena de tocando Johnny B. Good, né, e aquela galera dançando, e depois começou a tocar o Zé de Van Halen no meio, e fazer uns tap e tal. Daí ele, galera, vocês até podem não estar entendendo, mas seus filhos vão adorar isso, né, e tal. E daí ele desce, não, eu acho uma coisa revendo o filme depois de 49 vezes, que eu acho que deve ter, sei lá, ou mais que eu vi na minha vida, né. Desde 86 eu assisto filme. Só deixa eu contar uma coisa. Eu pensei assim, tipo, cara, é incrível que, tipo, que tem detalhes que o cara nunca nota. Tipo, aquela cena que ele desce da escada, daí ele fala pros pais, se um dia um filho de vocês queimar o tapete, porque foi não sei o que, queimou o tapete. Não sejam tão duros com ele. Sabe, são coisas assim, tipo... E o que acontece, cara? Parece que ali o filme acabou. E o filme acabou de uma maneira... E acabou a sessão da tarde. Tipo, eu acho que a sacada do Robert Zemeckis assim, parece que deu tudo certo. Ele conseguiu fazer que ele renascesse. Só que, pensa bem, ele tem que voltar pro futuro, cara. Ponto que a gente esqueceu de falar lá no começo... O Doc é morto pelos líbios lá no começo do filme, né? Sim. Só deixa eu falar duas coisas do filme 85, né? Sim, eu vi o filme Imperial. Tá? O que acontece? Esse filme, eu vi tanto esse filme, tinha uma amiga minha, que é minha mana, que eu fui ter babá dela, a Cristina de Berro, né?
que a gente sabia o filme decora e salteado. Falou uma vez, né? Então o que a gente fazia? Aí quando teve a questão a gente passava na locadora, pegava o filme, colocava, Sim. né? E nós ficávamos... trocando as frases. Trocando as frases, né? A gente sabia decora e deixava, colocava silencioso e ficava a legenda, nós antecipávamos a legenda só falando... De decorar. Já sabia de tantas vezes que tu viu, né? Sabia decorar e salteado. Como é que era... o filme é magnífico. Tem seus anos depois, eu fui descobrindo depois, né? Claro. E outra coisa, eu fui DJ também, eu colocava som, né? Vários anos eu coloquei som em toda a grande Porto Alegre. E aí, me lembro de festas que de repente, lá pelo meio, eu resolvi tocar ali um Black Sabbath, um Iron Maiden, né? E eu me lembro, e tem uma cena do filme, né? Que o Michael J. Fox acaba de tocar o solo de guitarra, ele se ajoelha. Sim, quase uns tab, uns bend. Isso, ele faz aqui negócio, e ele abre o olho e tá todo mundo parado olhando pra ele. Eu me lembro de eu colocar e aí eu, tipo... Uma coisa tua, assim. Já toquei bastante Menudo, Michael Jackson, Madonna, vou tocar ali o metal no meio. Eu meti o metal. Quando acabou de tocar, estavam as pessoas paradas, de dançar, e elas estavam olhando pra mim. É o ônus do metal, né? Tipo, tá louco? Não, mas é que assim, ó, se tu pensar bem, daí agora vamos falar, né, dentro dessa estrutura que eu filmei Casamento Anos. Eu descobri que quem decide a hora de ir embora de uma festa é o DJ. Tu quebrou a festa quando tu botou. Claro. Não, logo depois eu tomava. Mas às vezes não enche mais a pista. Não, enchia. Você mexia. Eu sempre mexia. As pessoas olhavam tipo assim, ó. Tá. As pessoas ficavam olhando assim, ó. Tipo assim, olhavam assim. Tu é louco, né? Tu quer quebrar uma festa, tu põe três músicas com 3 estilos diferentes seguidos. Não, eu colocava, aí depois eu vinha, aí você quer ouvir o quê? Queria ouvir tal coisa. Aí eu ia lá e metia Making Love. Isso, é Supply. Mas, cara, e nisso tudo aí, o Mark estava preocupado que o Doc se preparasse para não tomar tiro dos livros, né? Ele queria voltar pro futuro, só que não queria que o Doc morresse, né? Ele queria 30 anos depois, né? Ele queria, e o Doc em nenhum momento queria ouvir, né? E é muito engraçado que ele tentava avisar dele, caiu o raio, né? E daí ele tentava dar a carta, ele rasgava a carta, né? Não é todo negócio? Você nem as ruas estão vazias, né? Mas é que tá todo mundo no baile, né? É como o Felipe falou, né? Mas é uma cidade pequena, cara. Não, cidade mas e outra coisa, chega um policial, vocês têm alvará, ele dá um jeito de dar uma enrolada no policial. Outra coisa que pra fazer aquela brincadeira importante, que acontece muito nos Estados Unidos, existem os pais vigilantes, né? Que vão nos bailes também e ficam nas mesas do entorno. Então eles estão lá. Tu nunca pegou pelo dançante de garagem? Que ficava as mães, as vós. Não, isso nunca aconteceu sempre. Aí tu tava dançando, aí vinha a tiazinha do... Afasta. Mas isso foi reunião Carola. Graças a Deus não peguei nenhuma dessas. Não cheguei. Mas o Doc... Mas voltando pro Doc, cara, aqueles... Como você viu, o filme tem 2 horas, 30 minutos até ele chegar a 55. Ele passa 1 hora e 55 e a meia hora ele tenta sair de 55, cara. Cara, aquele final é de uma tensão absurda, cara. Porque, tipo, tá tudo certo, né? Ele bota os cabos pro raio cair ali e tal, só que daí dá um vento e o cabo cai, né? E ele tem que subir a escadaria da igreja. E ele tem que botar o cabo de volta. Só que, cara, daí, na minha opinião, o Doc Brown tinha 90 anos sempre, né? Ele não era um cara de 50 e poucos anos, né? Só que ele sobe, pega aquela... Como é que chama aquelas estátuas que são? Górgonas, né? Que chama? Gárgulas. Ele se assusta, ele volta... As caras dele é uma das melhores coisas do filme. Cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. E uma pergunta que eu faço pra ti, o que seria 88, 140 km por hora, mais ou menos? 88 km. Milhas, é um terço a mais, né? Acho que são 150 km por hora. 88 são 115 centímetros. 120, não era tão, acho que fosse mais até. Eu sempre pensava, 88 era o limite, então 120 talvez em português, né, entre aspas. Não, e o Spielberg tem muito disso, e eu acho que o diretor Zemeckis,
Zelinski? começa ele bebe um pouco na fonte Robert de quase não dá, né? A estrada sempre é 2 passos pra frente, um pra trás, 3 pra frente, 2 pra trás. Cara, é incrível isso. E a gente cai nisso, a gente se envolve, cara. Não, cara, mas a tensão que se cria. Eu vi hoje de novo e fiquei tenso. Cara, eu também, cara. Aquela cena final, cara, ele subindo, eu acho que não vai dar certo, cara. E daí eu só acho que vai dar certo quando chega a música da Alan Silvestre, que é... A música é maravilhosa, né? Ela metade... Não, e quando os caras pensaram, a gente vai botar muito rock, daí eles pensaram pra Alan Silvestre, quer botar o quê? Uma coisa meio moderna, sintetizador? Não, eu quero fazer uma trilha sonora clássica de filme. Daí ele começou com violinos e tal, e nos extras... A Kristen Dunst, tu pensa bem, ela é muito parecida com Indiana Jones. Muito... Lembra um pouco, lembra? Lembra muito, sim, lembra muito. Por quê? Porque tem uma coisa. Tu pega, é marcante, super marcante. Assim, ó, os caras pegavam, tipo, sobras, né? O compositor, faz uma trilha sonora pro meu filme. Mas eu acho aí o cara compunha a música. Mas no caso, tipo, acho que o Alan Silvestre, que ele era o compositor do Robert Zemeckis, cara. Não, então ele fez do Forrest Gump e tal. Tá, ele era um cara muito original. Tu pega e tu... Eu acho que o John Williams era mais... Tu pega as sobras, tá? Não sei. E tu vai ver... Eu acho que o John Williams era muito... pode estar falando de estilos. O John Williams é muito mais épico. O John Williams é Star Wars. O John Williams é o Indiana Jones, o Superman. É um cara mais épico. A coisa não é uma coisa... Não sei. Opinião, ouvido musical, né? Sim. Eu tenho ouvido musical também. Não, ouvido musical. Meu ouvido musical. Sim, não. Deu. Esse não. Assim, ó. E aí... Eu não acredito nisso. Eu também não acredito. Tem muita coisa. Eu acho que não. Tu pega, é muito parecido. Mas, a opinião é muito, sabe? Eu não acho que a linha é muito tênue entre uma e outra, tá? E até mesmo, tu pega... Eu acho bem longe. Tu pega assim, tipo, o John Williams, o Riders of the Lost Ark, eu acho bem diferente do Back to the Future. Eu acho que mas só que, pô, tu acha parecido, né? Não é, mas tu pega... E assim, eles mesmos dizem, né? Eles usam muita sobra, né? Eles usam aquele trecho, tá, aí tá aqui. Pode ter sido. Aí eles pegam... Eles eram tudo na mesma laia. Isso, aí eles usam... Los Angeles, aí eles olham, Spielberg, tá, esse trecho aqui eu posso usar ali, posso usar lá. Mas voltando assim, tipo, tá, tu não acha que o Chico, a gente pegou alguns furos De Volta para o Futuro, mas para mim o maior furo que eu revendo é a cena que ele coloca de volta o negócio. Ele ia morrer eletrocutado na hora. Ele não Fritadaço. Ali foi fogo. Ali foi fogo. Ali eu acredito. Porque não foi nem assim, botou e largou a fábula. Claro, não, a brincadeira. Mas ali realmente, se desse tipo questão de ele botasse 7 segundos depois, ele caísse ele fosse pra trás pelo mas não, ele tava ali e já saiu o raio. Não, então ele seria filtrado. Ali foi o erro. Ali acho que foi o erro mais bizarro. Ele derreteria a pessoa. Não, qualquer ser humano, cara. Mas o Mark, ele consegue voltar pro 85, né? Consegue. E ele chega em casa... É um novo 85. É um novo 85, cara. E tá dormindo naquela posição dele. As escolhas, né? Não, mas quando ele volta, quando ele chega de 95, ele vê passando a Kombi dos líbios, né? Ah, é verdade. Isso é importante. E ele corre pro lugar. Ele volta, ele chega, quando chega, o carro para de novo. Ele olha a Kombi dos líbios. Ele, pô, os líbios chato pra caralho, né? Ele voltou 10 minutos antes. E notou como os líbios falam? Eles não têm uma linguagem, eles falam... Eles não têm uma linguagem, eles usam uma... Extremamente normal para 85. Extremamente normal. Hoje talvez seria cancelado, mas na época... Isso, ele vê o Doc ser metralhado de novo. Isso, Os líbios morrem. Batem numa estante, capota lá. E um detalhe, o shopping era dois pinheiros, né? E aí virou um, porque derrubou um. Isso. Cara, esses detalhes são ótimos do filme, cara. E no 2 e o 3, então, vão ficar melhores aí. E ele senta, fica chorando lá, daqui a pouco o Doc abre os olhos,
colete à prova de balas e a carta que ele tinha rasgado toda amarelada. Toda amarelada. Então o Doc interferiu com o futuro. Sim. E ele viveu pra poder conversar. Mas tu imagina o loop que dá, né? Porque quando ele volta, ele vê ele fugindo, entrando no carro. Esse loop será eterno, né? Então, daí o McFly, depois de ter visto que o Doc salvou, ele volta pra casa, daí ele acorda bem tarde. O Doc salvou? O Doc salvou, né? Estragamos o filme. Spoiler de 36. Não, mas eu falei, 38 eu vou anos. morrer falando pra você, 33 horas é spoiler. Eu aprendi com uma youtuber famosa um tempo atrás. Segue o Só barco. que, e daí nós chegamos e o Marty tá deitado daquela maneira e tal, Explica a maneira, fala a maneira. não vou conseguir fazer assim, ele né? tem de costas. Quer imitar? Ele tá assim, ó. Com a cara no travesseiro, de boca aberta, de roupa, de bunda pra cima, dormindo. Aquele babando, provavelmente, né? Isso, E aquele relógio, né? Clássico, do né? Feitiço do Tempo, que a gente falou muito. Eu tinha esse relógio. Quem não teve naquela época, né? Só que daí, tipo, Tu ele não volta. tá jovem? Eu tive, não sou tão velho assim, eu não sou tão jovem como vocês, desculpa. E daí, tipo, acontece que ele chega e a casa dele tá uma nova decoração, né? Os irmãos dele, que eram os perdedores completos, né? O irmão dele tá de gravata, que ele trabalhava ele era um entregador de pizza, e a irmã dele era uma... E a irmã não tava de óculos, né? O óculos Imagina bege, um né? óculos, o óculos era uma coisa ruim, né? Mas nos anos 80 era mesmo. Mas né? era Mas é que o Herbert Vieira falou, né? Isso, tu pegava tu queria que o show loser, né? Colocava aparelho nas mulheres, o óculos, né? Mas o Herbert Vieira diz, a música Isso. óculos... Não, mas tu pegava, como é que é a transformação das atrizes, né? Era aparelho e óculos, né? E o cabelo preso. Aí tu tirava o óculos dela, tirava o aparelho, soltava o cabelo dela, ficavam deusas, né? E daí chega os pais dele de jogar uma partida de tênis antes do café da manhã. Um casal apaixonado, né? Bonitos, a mãe e o pai bonitos, bem mãe máquina, vestidos. né? Dizer, Apaixonados? Apaixonadíssimos. O Biff trabalha pra eles encerando os carros dele. Ao mesmo tempo, claro que tudo É um cara acontece ao gentil, mesmo né? tempo. Um cara gentil, né? Um cara submisso, quase um Submisso e cachorro gentil, da né? família. Daí chega o novo livro do Primeiro livro. o primeiro livro do Marty. McFly, que é sobre a história, praticamente sobre a história que ele viveu no passado com o filho, que ele não se lembra. É o extraterrestre. Que ele viu o Darth Vader, né? De que veio de Vulcano, né? Vulcano assim, né? Desculpa, Vulcano assim. Assim, ó. Vida longa e próspera. Vulcano, né? Então, tipo, ele pega todas as referências. Então, houve intervenções que resultaram no bem ali, né? Assim como depois se vê nos próximos filmes. Ele ganha uma picape também, né? Ele ganha picape que ele viu passando. Maravilhosa. Um dia eu vou até... Daí chega a guriazinha ali. Quando eles estão se falando, acontece Parker, o que acontece? Acontece uma explosão de novo na rua, né, cara? Aliás, a Jennifer Parker, né? Que a gente confundia muito, né? Claudia Wells. Que não foi... Claudia Wells. Não foi a Elizabeth Shue, né? Sim, eu só no início do filme. Que é a Deus, que eu acho a Elizabeth Shue maravilhosa, que ela faz o segundo filme, porque a Claudia Wells foi cuidar dos pais. A Jessica Wells, Claudia Wells. Claudia Wells Jennifer Parker, o personagem. Ela, quando tem a continuação, ela ficou lá dos pais. E ela disse que ela não tinha como participar do filme. E ela abandonou e botaram outra. Isso. É só mudar de uma olhada. E o próprio Crispin Glover também não participou do filme. Porque ele era muito, o ator era muito ruim, né? Muito chato. Quem? Né? O Crispin Glover, o pai. O Crispin Glover. Que eu percebi, esse negócio de que ele mandar. Ele sempre achou o visual dele ruim. Disse que ele era nada completo. Mas eu não me lembro de muita coisa que ele fez depois disso. Nada. Ele fez série de terror. Ele sempre foi um ator B. Isso, Só que ele se achou, mas ele era um cara muito difícil, ele era um cara, tipo, os Emmys... O cara fez duas pontinhas no filme que não quer fazer o 13 e o 2, 3 tem quem faça. Não precisa mais. Ponta, cara. Não é nem coadjuvante, é ponta. Tanto é que no 2, no 2 ele morre, né, naquele mundo terreno do Biff, que o Biff ganha o Almanac Sport. Isso, o Almanac aquele... Mas daí o que acontece? Mas aí o Doc volta. O Doc volta do futuro, chama o Marty e a mulher, qual é o nome dela mesmo lá? A Lorraine? Não, a Jennifer Parker. A mulher dele é mãe. A mulher dele é Jennifer.
no filme... É Jennifer Parker. É a Jennifer e diz, cara, a gente tem que ir lá pro futuro, que teus filhos estão com problema. E aí deixam uma porta aberta. Ele começa a botar lixo no negócio, porque não precisa... de banana. Tinha tipo umas peças de um mix que isso, transformava energia, né? E daí simplesmente sai voando, né, reciclava, né? E daí o Chico tem uma boa pra falar do título do filme aí, nesse finalzinho, né, do filme, né? O porquê de Volta para o Futuro, né, Chico? Sim, porque claro, que o Marcos já tinha voltado para o futuro. Só que o professor, né, o Doc, ele fala, Martin, nós temos de voltar para o futuro. Back to the Future, né? Aí, que é no final do filme, que tu pega os filmes americanos, geralmente o título do filme é uma frase, né, uma coisa que tem a ver com a história, não é como um filme nacional, né? Os negros traduzem, né? E ele fala, Martin, o Back to the Future, nós temos que voltar para o futuro, né? Por quê? Porque eles resolveram a questão dos filhos do Martin, né, com a Jennifer 30 anos depois. Sim. Né? E aí tá aí o nome do filme. Tem que ver. Amanhã eu quero ver esse filme da noite. Eu acho que nunca vi. Nunca viu? Tá na minha casa, já vi. Vou te dar spoiler. Eu vi o 2 e o 3 do Baltimore, cara, sentado Vou te contar, tá? Não, vou te contar. Não vou te contar. A Lorraine tá casada com o Bife. Chico Isidro. A Lorraine Macota casada com o Bife. Chico Isidro, eu vi assim umas 70 vezes cada um. Só que assim, só detalhe, desculpa se eu fui rude contigo agora. Só detalhe, o filme custou $19 milhões, cara. Menos que o filme que a gente falou antes. Só que $19 milhões em 85, era diferente de 2004. Ele rendeu $351 milhões, cara, até o final de 86, cara. E ele... Só que tem um detalhe, ele perdeu para Hora do Espanto na primeira semana que ele foi lançado. Eu sou fã do Hora do Espanto. A gente fez até um filme sobre isso. O De Volta para o Futuro tem o Marty McFly com o famoso tênis. Sim, também. Né? Que depois a Nike tentou fazer o tênis que fecha, né? Tentou criar esse tênis que tu põe o tênis e o tênis não tem cadastro, né? Esse tênis existe. Não, e outra coisa, cara, só a gente já tá indo pro filme 2 e filme 3. Fazendo um adendo tipo final. Cara, De Volta pro Futuro é um marco da cultura pop mundial. Sim. Eu acho que tipo, o cinema de peso estava há muito tempo para homenagear esse filme, que é um filme que marcou a minha infância. Eu vi em 85, 86 com a minha mãe no Vitória. Você chorando? Eu não sei chorando, eu saí emocionado pelo cinema. E eu vim com legendas, cara. Isso que é uma coisa que a gente pensa nas pessoas que às vezes tem uma certa dificuldade, que não tem dificuldade visual, né? E acham que legenda é ruim. Não é ruim, legenda é muito bom, porque a gente descobre a voz do Michael J. Fox, de todo mundo. Eu acho que o De Volta para o Futuro, cara, é um marco do cinema que tem que ser lembrado por muito tempo. Tem furos, óbvio, tem problemas históricos, mas que filme que não tem? Um filme que já tem 40 anos praticamente. Então, tipo, a minha homenagem, assim, quando eu falei, é difícil falar, o Robert Zemeckis, pra mim, é um dos maiores diretores da história, né? E Spielberg, então, que tava com a mãozinha dele lá atrás, simplesmente transformou isso num clássico eterno, um clássico que é de ser revisto 80, 90, 1 milhão de vezes. Vivo De Volta para o Futuro. Vai lá, se inscreve no canal, curte, compartilha. Com certeza. Né? Uma homenagem então pro Robert Zemeckis, Michael J. Fox, o Steven Spielberg e de cinema de peso, porque isso sempre será, e isso é cinema de peso. E De Volta pro...